Hoje, o ministro do Supremo, Nunes Marques, aquele que é 100% alinhado com o mito, liberou o desbloqueio de uma conta do Antônio Palocci de 17 milhões. Pessoal, é até complicado falar sobre isso porque tem muitas camadas diferentes, né? Que o cara era o ministro alinhado com o mito e está ajudando o Palocci, que era do PT. Bom, vamos entender melhor essa história. Primeiro que esse dinheiro não é para o José Dirceu, é para a mulher dele. Porque o José Dirceu, quando foi condenado, ele teve as contas bloqueadas pela justiça. Só que a mulher dele não está envolvida em nada. Eles são casados em separação de bens, em comunhão de bens, perdão, então a conta acho que é meio conjunta, e ela não tem nada a ver com essa história. Ela nunca foi indiciada, nunca foi julgada, nunca foi condenada. Então ela alegou ao juiz que ela tem direito de usar parte dela do dinheiro até para suprir as necessidades dela. Comida, alimentação, essas coisas. E foi isso que o Nunes Marques fez. Ele entendeu que realmente, como ela não tem nada a ver com o caso, então ele liberou para que ela usasse esse dinheiro, tá? O Palocci, pessoal, então nesse caso, ele não teria nada a ver com isso, tá? O Palocci, apesar de colocarem na manchete o nome dele, é a mulher dele que vai ser beneficiada. Agora, o Palocci, pessoal, na minha opinião, ele também foi vítima desse esquema da Lava Jato. Quando o Dias Toffoli resolveu analisar os casos da Lava Jato, ele começou a anular as condenações. Ele anulou do Palocci, Léo Pinheiro e outros condenados, porque ele viu que o juiz era parcial, que é o Sérgio Moro, e havia um interesse político por trás de fazer essa bobagem toda só para prejudicar o Lula e favorecer o Bolsonaro para ele chegar à presidência. O Palocci já teve outros bens restituídos pela justiça e a sua condenação foi anulada. O Palocci, quando foi julgado, pessoal, ele se declarou primeiro inocente. Aí depois que ele ficou algum tempo preso, ele resolveu fazer delação premiada e saiu do PT. Então ele fez uma delação acusando o Lula de receber propina, só que a delação dele era tão falsa que a Polícia Federal fez uma análise técnica e falou que era completamente impossível ser verdadeira aquela delação. Parece aquelas histórias daqueles bruxos chamado Tio Chico, não sei se você lembra, que o cara estava em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Eu estava na Alemanha em 89, mas em 89 eu estava em Washington, não sei o quê. Sabe, histórias que não tem como bater na realidade. Não, porque eu ressuscitei um morto, eu fiz um pacto pra Xuxa, eu fiz não sei o quê. E quando você vai ver, não tem ligação nenhuma, só não passa de bobagem, de delírio da cabeça da pessoa. Foi mais ou menos assim a delação do Palocci. É completamente impossível. Não porque eu entreguei para fulano, pro Lula propina, no dia tal, em tal lugar, sendo que o Lula nem estava nesses lugares e não tinha nada de que comprovasse isso. Então o Palocci dá a impressão que ele fez a delação premiada só para tentar sair da cadeia. Inclusive a delação premiada é uma coisa boa, mas ela tem esse lado mal nela. Porque a pessoa pode inventar qualquer história para poder fugir da cadeia. É que nem o caso lá dos Brazão e da Marielle, né? O Quaquá, que é do PT, ele falou o mesmo que eu falei aqui já em vídeo. Para mim, a família Bolsonaro tem mais ligação com o caso Marielle do que com a família Brazão. Então dá a impressão, tá? Não estou afirmando nada, só estou omitindo uma opinião, que o Rony Lessa, que é o assassino, que ele fez um acordo de delação falso, só para tentar sair da cadeia, que nem esse do Zé Dirceu, e para livrar o Bolsonaro, porque ele sabe que o Bolsonaro é miliciano e mexer com essa gente é perigoso. Então dá a impressão que ele colocou os brasão no fogo para livrar a cara dos verdadeiros culpados. Dá essa impressão, tá? Valeria até um vídeo sobre isso. Se bem que eu fiz um vídeo comentando uma vez sobre isso, né? Aqui no canal. Se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final. Então o Palocci ele fez a mesma coisa. Ele fez uma delação falsa só para tentar se livrar da cadeia. E o Moro aceitou. Por quê? Porque o Moro era um juiz parcial, o interesse dele era condenar o Lula para ajudar o Bolsonaro. Tanto que ele colocou o processo do Lula na frente de outros processos que deveriam ter sido julgados primeiro e aceitou a delação do Palocci. Uma delação que nenhum juiz sério no mundo aceitaria. Vai falar, como é que o Lula estava aqui no Japão se a gente sabe que ele estava aqui no Brasil? Mais ou menos desse naipe, tá? É só um exemplo hipotético. Então, pessoal, eu até entendo, sabe, que o Palocci, por essa perseguição toda da Lava Jato, ele tenha feito isso. Mas eu ainda acho que foi uma traição ao Lula e ao PT, tá? Na minha opinião, porque o Lula colocou ele como ministro da Economia, que é um cargo importante, deu a oportunidade para ele no governo, entendeu? Fez tudo o que podia, e o cara vai lá depois que acontece essa operação Lava Jato, não sei se ele estava envolvido em outros esquemas, mas parece que estava, parece até que ele recebeu propina dessas empreiteiras, né, para poder fazer obras para o governo, então parece que essa parte não é mentira, e o cara vai lá para tentar se salvar da cadeia e mete no Lula, né, vou usar outra expressão melhor, ele apunhala o Lula pelas costas para tirar o seu da reta. Por isso que o Lula ficou com essa imagem de ladrão até hoje na mente dos bolsonaristas, porque teve muita coisa falsa na Lava Jato e um juiz parcial, um juiz que porque queria condenar o Lula, sem provas, como ele mesmo escreveu em despacho. Ele falou que não há prova de que o Lula tenha recebido qualquer favorecimento da OAS Construtora. Mesmo assim, ele condenou o Lula. Então, o Palocci, nessa parte técnica, ele tem o direito sim de receber o dinheiro, até porque é para a mulher dele. Se os dois é um casal, para mim, a juíza agiu corretamente, tá? Foi uma juíza que tomou essa decisão. Agora, na parte de personalidade,
para mim ele é um traidor, ele é um canalha, alguém que cuspiu no prato que comeu e ajudou a aumentar essa repugnância ao Lula, esse ódio todo ao Lula e ao PT, essa rejeição enorme ao Lula. Ele é um dos que contribuiu para isso, tá? Porque se ele não tivesse feito essa delação, ia ser uma evidência a menos que os bolsonaristas usam contra o Lula. Tanto que mesmo hoje, que já passou alguns anos disso tudo, os bolsonaristas ainda citam a delação do Palocci como prova de que o Lula é ladrão, mesmo sendo uma delação completamente falsa. Então é uma pena, né, pessoal? Espero que o Lula nunca mais ajude esse cara. Espero que esqueça esse cara, que ele caia no esquecimento, sabe? Que pra mim ele foi bem canalha. E também ele participou de corrupção, sim, tá? Nesses esquemas aí com empreiteiras. E ainda tentou jogar a culpa no Lula, né? Quer dizer, o cara apronta e joga a culpa no outro, e o outro que ficou com a peste de maior ladrão do Brasil. Mas, finalizando o vídeo, a decisão da juíza foi correta. Nesse ponto, se a mulher dele não tem nada a ver com o caso, não tem muito que a gente possa fazer, tá bom? Então tá aí, pessoal, mais um videozinho curtinho. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, por gentileza. Se inscreve no canal e ativa aquele sininho, ou considere entrar nas listas de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram, tá aqui na descrição de qualquer vídeo. Compartilhe o vídeo nos seus grupos de política, WhatsApp, Facebook, etc, para as pessoas verem. Comente também o que você achou, que sua opinião é importante. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.